No 221º Block Talks, a gente fala com o André Franco, CEO da Boost Research, que conta como é o processo de análise da economia das blockchains. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado. Então, pessoal, eu estou aqui com o André Franco, que vai contar para a gente quem ele é e o que ele faz com blockchain. André, bem-vindo ao Block Talks. Eu sou o André Franco, eu estou no mercado aqui desde 2015 como investidor, 17, acho que entre aspas aí posso dizer que me tornei analista nesse mercado, então casa de análise ainda independente que era Empíricos, a gente começou a cobrir cripto por lá e era sempre um negócio meio ruim de lidar, não porque a gente não gostava, mas porque a gente estava inserido no ambiente financeiro tradicional, né? Então tinha muita desconfiança. Eu era o menino do Bitcoin, né? E acho que por muito tempo eu demorei para aceitar isso e até hoje eu me chamo quando eu vou em locais que não são criptonativos, né? Eu sou, para vocês aqui, eu posso ser o doidinho do Bitcoin, porque geralmente quando as coisas começam a esquentar no mercado, a ficar em evidência de novo, as pessoas falam, o fulano de tal não falava de cripto lá, chama ele aí pra gente conversar de novo. É sempre assim o papo, né? E desde 2017 estou nesse mercado, assim, o meu intuito sempre foi educação e fazer as pessoas entenderem essa tecnologia, e ao longo da minha trajetória eu fui vivendo esses altos e baixos do mercado, e também os altos e baixos de tentar ensinar as pessoas a entender que uma parte delas vai entender ou ter que entender quando o preço chama a atenção no nível suficiente em que ela não possa ignorar. E isso, acho que para quando você está pensando no educador, é algo até ruim de admitir, mas até o próprio Satoshi Nakamoto fala isso, né? Ele fala, se você não entende e não quer entender, né? Não sou eu que vou conseguir, não tenho tempo para te explicar sobre isso, né? Tá aqui tudo e você deveria se virar. E eu, como educador, vejo isso até meio estranho, mas até entendo um pouco da postura do Satoshi nesse quesito. Desde 2017 estou nesse mercado, passei pela Empíricos, fui sócio lá, depois migrei para o mercado Bitcoin, fiquei lá como sócio até o final de 2024, e final de 23, em paralelo com o mercado Bitcoin, eu lancei a minha própria casa de análise, a Boost Research. A gente foca em clientes de alta renda que investem em cripto, né, que querem investir em cripto. Geralmente o cara tem um portfólio já no mercado tradicional, me conhece já há algum tempo e quer uma assessoria ali para tentar navegar melhor nesse mercado, né? E acho que só para finalizar aqui um pouco da minha introdução, eu entendo que a gente está muito no começo ainda de tudo isso. Acho que quando a gente olha para as tecnologias que estão crescendo aqui hoje em dia, principalmente o nível que a gente está de stablecoins, acho que a gente está com muito espaço ainda de crescimento e me empolga bastante. Da mesma forma que eu estava empolgado em 2017 quando virei analista, 2015 como investidor, acho que os próximos 4 anos, os próximos 10 anos, até o Bitcoin atingir $1 milhão, acho que tem muita coisa para acontecer e sigo empolgado com esse mercado. Eu vou te pedir para elaborar um pouquinho, e isso é uma dúvida. Eu já tive essa dúvida, mas eu queria alguém de dentro desse lado do mercado para explicar para os ouvintes. O que fazem os analistas? Vocês, o papel é ajudar investidores, investir. Como é o processo de análise? Porque tem vários tipos de análise. Então, dá um pano de fundo e até se você puder ajudar, o que faz uma pessoa escolher essa carreira, seja no mercado tradicional, seja no mercado cripto. Quais são os apelos de uma carreira assim para quem está começando? Cara, boa pergunta, assim. Não sei se eu já respondi essa pergunta alguma vez na minha vida, assim, só para te dizer de um podcast. Cara, o analista ele tá intelectualmente interessado em entender aquele mercado, né? Assim, você entende que existe, assim, pensando no perfil, uma postura de tentar entender. Antes de você talvez assumir uma vaga de analista, você já tem a postura de análise. Você é um cara analítico e também gosta de entender as coisas. Assim, acho que eu formei engenharia e, sei lá, minha
infância ali foi querendo desmontar carrinho, entender motor, então tinha uma coisa de engenharia ali de fato. Depois na engenharia você entende que a carreira para engenheiro aqui no Brasil é muito ruim, assim, pouco, recompensa muito pouco uma capacidade técnica gigantesca dessas pessoas, né? Ou você vira professor, se for para a área de indústria, você não tem uma carreira muito boa. Então, eu olhava para aquilo e via que o desafio intelectual era muito grande, mas o benefício era muito menor do que era compactuava com, equilibrava com o desafio que você tinha. E por acaso eu descobri no mercado financeiro, e aí eu entendi que várias pessoas de engenharia migravam para isso, porque tinha o desafio intelectual e tinha recompensa. E acho que essa postura principal, assim, a gente como analista, a gente está curioso para entender tudo. E é uma das coisas que, no meu caso, talvez mais ajuda e mais atrapalha. Por que mais ajuda e mais atrapalha? Porque vamos supor que você está numa construção de um conhecimento que é estruturalmente interessante para você aumentar suas bases. Por exemplo, você não entende de macroeconomia, o Bitcoin do nada virou um ativo macroeconômico, você fala, cara, vou ter que botar as barbas de molho e entender isso aqui. O que, que é o Fed de verdade, não só uma linha que eu explique para você sem entender profundamente, o que, que é o papel do Banco Central, o que, que é esse negócio do dólar, tipo, entender de fato e botar as barbas de molho e estudar, né, por meio de pessoas que já construíram conhecimento em cima disso. Então, isso ajuda você a estar construindo isso, só que no meio tempo, o analista também tem que dar respostas frente ao que está acontecendo no momento do mercado. E isso exige uma capacidade de saber navegar entre o conhecimento estrutural que você vai edificando, tanto que você sabe, as experiências que você vai vivendo e tem que ter profundidade naquilo também, e a explicação para as pessoas que estão ali ao teu redor, basicamente querendo uma resposta sua para entender o que, que é e para onde o mercado vai. Então, eu diria que o analista, de maneira bem resumida aqui, ele é um curioso na frente que ele trabalha, ele tenta entender as coisas que estão acontecendo ao redor dele, que são tangentes ao trabalho que ele está tocando, e essas informações elas viram ação para o seu cliente. Nesse caso específico, a gente está falando de ação de investimentos ou de não investimento. Então, a ideia principal é essa. O analista está aqui para tentar absorver o que tem de mais informação de qualidade no mercado, tentar traçar e entender o que está acontecendo no mercado e desenhar, na minha visão, cenários probabilísticos. A gente não tem bola de cristal para saber o que pode acontecer, então eu tento desenhar quais são as probabilidades aqui no espectro e fazer investimentos em determinadas direções. Se eu acho que uma coisa tem 80% de chance de acontecer, eu carrego mais a mão nela. Se eu acho que essa coisa é 10% de chance de acontecer, eu carrego menos a mão nela, e assim você vai dosando a capacidade de alocação dos seus investimentos. E imagino que deva ter uma nuance, uma diferença entre você ser um analista de mercado trabalhando numa casa de pesquisa, numa research, numa exchange, como você já trabalhou, e de repente trabalhar talvez assim num banco de investimento. Qual é a diferença? Porque eu também entendo que no mercado tradicional você tem um analista de buy side, um analista de sell side, cripto é meio um conjuminado disso tudo. Pinta um pouquinho dessa nuance, porque eu acho que uma, como você, também sou um educador desse mercado, talvez por afinidade e talvez por mania, mas para a gente aprender quais são essas nuances e qual é a diferença e qual o papel de cada um na construção desse mercado de inteligência. Acho que no mercado tradicional, você vai ter um caminho muito mais claro do que você tem que fazer. Então, assim, eu imagino um amigo meu que são analistas, sei lá, do JP Morgan. Ele chega lá, vai ter o chefe dele de research, ou buy side, ou sell side, e tem as rotinas ali do que você tem que fazer. Basicamente, você vai buscar as informações e organizá-las, né, de uma maneira que esteja orientada com aquilo que é o framework de análise daquela classe de ativos. Isso varia bastante, né? Então, assim, olha, estou comparando, acompanhando a tese de inteligência artificial. Legal, é uma tese de infra, aqui de fato você está produzindo chips, construindo data center, é uma tese de fundo imobiliário, então você está construindo de fato o data center em si, ou não, você está produzindo a tecnologia, um software, legal, então eu boto isso numa planilha, vou tentar analisar e entender se esse ativo que está listado em bolsa, nessa empresa, ela está cara barata e produzir relatórios que não vão dar uma clareza veemente de compra ou de venda, vão dar direcionamentos. Né? Então, é um relatório do ponto de vista mais tradicional,
talvez, eu não vou dizer informativo, porque a informação está distribuída de diversas formas, mas talvez mais analítica ali, de fato. Você pegou a informação, você deu um crivo nela e deu o tom do qual é a leitura que você está fazendo, juntando várias informações. Porque no balanço vai ter informação só da empresa, talvez você conecte alguma outra coisa do mercado, de como ele está evoluindo e como você vê isso avançando, e aí o analista de research, ele dá a opinião dele, se é uma posição neutra, que não é em compra nem venda, uma posição de venda forte, de compra forte, e isso sempre com uma linguagem talvez um pouco mais comedida, né? Isso é o modelo tradicional de research. Quando eu trabalhei na Empíricos e fui aprendendo um pouco desse modelo ali para varejo, a gente tem que traduzir ainda mais de uma linguagem mais simples, então eu tenho que falar de termos mais cotidianos da pessoa, fazer análise de futebol, fazer análise com a vida dela, trazer alguma coisa eventualmente que está acontecendo no mundo pop, né? Sei lá, trouxe um relatório hoje, uma newsletter que eu escrevi, que era fazendo um comparativo de questão de segurança com a questão do Louvre, né? Que teve agora recente a brecha de segurança que o cara botou o nome, a senha era Louvre, né? Então, assim, esse tipo de coisa que a gente tenta traduzir para as pessoas qual que é o risco, entendendo aquilo que está conectado no dia a dia. É uma linguagem mais das ruas ali para comunicar com as pessoas. E além disso, você tem talvez umas defesas mais fortes das suas teses, e na visão que eu mais acredito hoje em dia, o skin in the game, assim, se no banco ele te proíbe de ter determinadas coisas que você está cobrindo, ou ter que se desfazer de determinadas coisas que você precisa, vai recomendar, no mundo de recomendação mais aberta, que principalmente em cripto, no caso, que não tem essa legislação, o que meu cliente quer e o que eu acho mais justo é, cara, eu tô mandando você colocar dinheiro, ou dizendo que você deve colocar dinheiro nisso, o meu dinheiro tá nisso, né? Acho que esse que é o principal, e essa é a parte que mais me atrai dentro desse mercado. Dentro de uma exchange, você vai ser muito parecido em partes com esse cara do JP Morgan, você vai produzir conteúdos educacionais barra analíticos, mas sem dar uma recomendação mais veemente de compra ou venda de alguma coisa, e vai fornecer ideias para dentro do negócio. Porque a diferença de uma pessoa, e eu entendi isso lá dentro, é uma pessoa que está imersa no negócio de exchange. Ele não tem tempo para acompanhar o mercado. Da mesma forma, vamos supor que o cara está imerso no negócio de cartão de crédito de cripto. Ele não tem tempo para acompanhar o mercado. Então, se você não sabe como o mercado está se movimentando, você não pode fazer investimentos em determinadas direções. Por exemplo, o case de stablecoin, ele já era latente há muito tempo. O case de cartões de crédito já era latente há muito tempo. Se você não toma o direcional correto, ou se você toma esse direcional correto, você está alguns meses adiantado. E nesse mercado a gente entende que aquele first move, o cara que se movimentou no momento certo, ele tem vantagem, né? Acho que esse é um pouco do espectro. Quando a gente vai para análise mais dentro de bancos de investimento, aí a coisa, eu gosto de dizer que é chibata no lombo, né? O IB, né? O Investment Bank, ele está muito preocupado ali com as horas de trabalho e de entrega que ele vai ter. Então, assim, o cara na largada, e não é invenção de nada, o cara vai trabalhar 14 horas, chegou, vai ter que botar ele na frente do PPT, estruturar aquilo, fazer leituras e mostrar para o cliente ali como que ele vai apresentar esse case para fazer o IPO, fazer o M&A, o que seja. Então, acho que aí ele estuda cases que não estão com os dados todos abertos, né? Exige uma capacidade analítica mais detalhada e precisa, porque você provavelmente vai ser a informação que o mercado vai ter e não uma das mais informações que o mercado vai ter. Então, isso é responsabilidade muito maior nesse caso também. Bacana. Você citou data centers e inteligência artificial. Como é que a introdução, né, esse boom de IA dos últimos 2 anos vem contribuindo, afetando, melhorando, piorando a vida do analista no mercado de cripto? E o que mais na confluência de cripto com IA você já viu que foi mais curioso, assim? Legal. Do primeiro ponto, acho que me facilitando bastante, assim. Acho que o que me preocupa, talvez, daqui para frente, são são trabalhos mais júniores, né? Assim, o que eu entendo como trabalho júnior, né? Quando você sai da faculdade, e aí no meu caso que trilhou esse caminho, você tem a leve impressão que você sabe de alguma coisa, ou que aquilo que você aprendeu vai te ajudar muito ali na largada. E talvez o principal que ajude são soft skills para você aguentar mais uma jornada de aprendizado, porque você vai ter que reestruturar para aprender aquilo novo. No meu caso, que fiz engenharia, eu tinha a capacidade de, basicamente,
de aprender. Eu aprendi a aprender na faculdade, então me virar por conta própria. Então, eu consegui aprender diversas coisas. Dentro do meu primeiro trabalho, que foi em Empíricos, eu aprendi sobre o marketing digital, cripto e investimento de modo geral. Assim, foi uma jornada nesse jeito. E nada daquilo que eu aprendi, eu tinha tido alguma base anterior. Isso acontece à torta direito. Assim, no meu caso, que fiz engenharia, da minha faculdade, a gente teve pessoas que foram para marketing, porque tem uma questão mais analítica ali, de fato, para o mercado financeiro. Pouquíssimas pessoas seguiram a trilha de engenharia. Quem seguiu boa parte foi até virou professor, mas é uma ínfima parte do todo. E aí, quando a gente olha para a questão de IA, eu hoje não preciso, por exemplo, contratar um analista júnior, tipo cru, assim, um estagiário de fato, que vai falar, olha, eu vou te dar vários trabalhos manuais aqui que eu tenho que fazer no meu dia a dia, e você vai aprender, em paralelo, você vai executando isso, me fazendo perguntas, você vai aprendendo. Você vai participar das reuniões, a gente vai falar de uma coisa ou outra, você vai perguntar uma coisa ou outra, você vai dar ideia. Daqui 3 meses, se você não tiver convencido que cripto é o futuro, eu vou te convencer sobre isso. Mas você vai pegar no tranco aqui, aprendendo e ajudando a gente. Esse é o modelo e é uma troca super justa. Você traz um cara que é júnior, você prepara ele, vê algumas características de um cara que pode assumir uma posição dentro da tua empresa e um crescimento, já que ele é muito jovem e vai ter apetite para isso. E isso, com IA, você, para mim, no meu caso, eu sinto zero necessidade de ter o que eu falo, esse bracinho, né, executando as coisas. A velocidade com que você consegue fazer estudos de mercado, assim, subiu absurdamente. Quando eu olho para as infraestruturas que a gente tem hoje, como o ChatGPT, Humanos, que eu uso bastante aqui, você consegue montar estudos baseado exatamente naquilo que você quer, pedindo as referências que você quer, e isso vira texto escrito, isso vira vídeo, isso vira conhecimento para trazer para o time inteiro. E a gente está falando literalmente de questão de 10, 15 minutos você montar um relatório on demand em que você demoraria, acho que provavelmente alguns dias com uma pessoa dedicada fazendo isso e sem saber talvez se ela estaria fazendo exatamente o certo. Em poucos minutos você tem a resposta, você calibra uma coisa ou outra, confirma um dado ou outro, sempre muito interessante ver isso, porque a IA também dá umas sequeladas ali de vez em quando, né? Acho que A alucinação é coisa quem entende um comum pouco ali, de como funciona é. é alucinação. Tipo, se é para ela falar que é 2 milhões ou 1,9 milhões, é a mesma coisa, né? No quesito vetorizado, ele tá É muito próximo, né? exatamente a mesma coisa, porque o senso não É existe, né. exatamente a mesma coisa, exatamente. E aí me ajuda a entender, antes da gente falar de casos convergentes com cripto, toda a informação que você bota nessas IAs públicas vira parte da massa de conhecimento que é usado para treinar as próprias IAs. E aí o diferencial da análise que vocês fazem acaba entrando no corpus que os LLMs que vocês usam, vão se apoiar para versões futuras ou para a próxima pergunta, né. Como é que vocês estão e aí eu entendo que tem um componente humano que protege, vamos dizer, a capacidade intelectual ou a propriedade intelectual das análises que vocês fazem. Como é que vocês estão lidando com essa questão dessa competitividade? Porque eu sei que, um dos fenômenos que a gente está vendo é o tal chamado AI slop, que são as coisas que a IA produz quando ela é treinada em dados que ela própria produziu. Né? É o melhor, talvez seja o melhor jeito de explicar isso. Em algum momento vocês vão correr o risco de consumir resultado produzido pela IA que vocês ajudaram a treinar, mas na quarta, quinta derivada. Como é que vocês atuam para mitigar isso? Vocês estão usando mais de uma IA? Vocês têm um back-check? Ou algum tipo de. Quando vocês fazem algum tipo de análise estatística, vocês usam alguma regressão que é standalone, quer dizer, fora do ambiente de inteligência artificial? Quais são os mecanismos para proteger a inteligência da inteligência artificial vocês têm usado? Boa. Primeiro de tudo, a gente confere. Assim, acho que, por exemplo, então, tu tá tentando lembrar algumas coisas que se encaixassem nisso, porque a maioria do que eu faço hoje em dia não se encaixa, que é eu preciso saber, por exemplo, as últimas grandes carteiras que movimentaram dinheiro. E eu peço para ele me puxar todas as notícias de grandes carteiras que estavam paradas, sei lá, 15 anos, que eu tenho uma. Ainda não botei esse estudo no papel, mas você tem uma teoria, né, inclusive pela própria evolução da criptografia, que quando quebrarem a criptografia do Bitcoin, com que seja, sei lá, se for o computador quântico, a gente não vai saber no dia que isso acontecer, a gente vai saber a posteriori, né? A história da criptografia, ela tem esse conceito, né, de quebrei, eu não vou sair gritando que eu quebrei isso aqui, eu vou ganhar dinheiro com isso, depois eu vou saber o que vai dar para fazer aqui na frente. E a minha tese é que
Se isso for acontecer, a gente vai ver uma consequência de carteiras antigas paradas há 10 anos com muita grana, que nunca se movimentaram de forma alguma, se movimentando porque são carteiras perdidas, assim. E eu busquei esses dados aqui, ainda não preenchi, ainda não estudei nada disso. Esses dados dá para confirmar, porque eu vou pegar pelo blockchain e vou ver que a carteira está parada há tanto tempo, e confirmando isso, além da notícia em si, que já me dá o acesso e já me faz uma leitura mais concisa quanto a isso. Esse é o primeiro ponto. O outro é quando eu estou tentando pesquisar apanhados de coisas que complementem uma notícia. Por exemplo, eu estava tentando estudar o caso do perdão do CZ pelo Donald Trump. Então, procurar os outros casos de perdão aqui, entender qual era o contexto que estava vivendo e se sempre teve essa troca aí, um jogo de toma lá da cá. E isso dá para confirmar também. A outra coisa que fica mais delicada, mas assim ainda dá para fazer, é quando eu pego a minha carteira, que tem 7 anos de histórico, e coloco e boto ela num chat GPT da vida e tento extrair as informações do tipo Sortino, Sharp Rate, tudo mais. Essa outra parte eu já tenho esses dados, né? Então, tipo, já está calculado para mim. Então, eu consigo ver isso. Quanto a esse slop, eu acho que, assim, sendo bem pragmático, cara, isso vai acontecer pra caramba, assim. Eu tento tentar entender aqui, porque o nível de produção de conteúdo feito única e exclusivamente por IA, ele só tende a aumentar, não tende a diminuir mais. Então ele vai tomar boa parte. Então, em que momento as fontes confiáveis, que talvez não sejam. Confiável é uma palavra muito forte, mas talvez as fontes que tenham mais tempo e gozem aí de alguma confiabilidade do mercado em si, elas vão ser substituídas por conteúdos únicos exclusivamente gerados por IA. Por quê? O, o dado, a notícia recente que a Deloitte fez um relatório para um país usando IA e foi detectado isso, ela é muito alarmante. Recentemente, se eu não me engano, uma dessas consultorias recebeu tipo uma badge dizendo que usou 100 trilhões de tokens da OpenAI, assim. Se eu não me engano, é uma McKinsey da vida. E aí, essas coisas, aí alguém botou isso, falou assim, eles estão orgulhosos dessa coisa, né? Aí eu falei assim, cara, essa é uma parada que me intriga, porque assim, hoje, quando eu vou estudar alguma coisa que eu quero ter uma base e usar de argumento de crescimento de mercado, a gente vai nessas grandes consultorias que estudaram e trouxeram alguma coisa. Se esses caras estão sendo alimentados por IA e vão virar fonte para outra, a consequência vai ser essa. Então, assim, isso seria, para mim seria muito querer tapar o sol com a peneira e dizer, não vai acontecer, ou querer virar para o outro lado aqui, né? Então acho que isso vai acontecer. A gente não vai escapar disso aqui, não, tá? Isso vai acontecer em algum grau. Então a inteligência natural continua sendo um backstop, né, para esse AI slop aí. The Block Drops podcast is proud to be supported by Simoto. Simoto is the largest B2B ecosystem in Web3 built around 3 verticals. First, a curated marketplace that lets you quickly discover, compare, and review the best crypto providers and products. Second, independent consulting that runs your project management and vendor selection so complex launches stay on time and on budget. Third, a boutique desk that helps you design and execute complex OTC transactions with true white glove support so you're never alone in the hardest decisions. Check out Simoto.io for more. Mas vamos falar um pouco de caso de uso. A gente é bem obcecado com caso de uso aqui. Você, como analista, deve ter visto das coisas mais bacanas às coisas mais cabeludas. Então, eu queria que você me contasse dessas tuas pesquisas, quais foram as que te saltaram aos olhos por ser coisas realmente bacanas e que as cripto e as blockchains estão trazendo inovação e resultado de verdade, e quais foram aquelas que, apesar de não serem scams e golpes, elas se provaram completamente inúteis ou sem sentido pelo simples fato de que era mais do mesmo, ou só uma substituição de tecnologia, ou coisas desse estilo. O que te impressionou mais primeiro do que você já viveu nesse mercado? Essa tese de IA é uma das coisas que quando começou a acontecer no mercado ali, de maneira um pouco mais forte no final do ano passado, foi algo que eu olhei com bastante cuidado, porque para mim tinha alguma coisa para ser tirada dali, assim, fora a ideia mais utópica, né, do uso da internet, não completamente, mas em parte por IAs, né, um sistema vivo ali que conversa com as pessoas, e principalmente os testes que estavam acontecendo me chamaram muita atenção.
Então, a primeira que me saltou aos olhos lá atrás era meio que uma influencer, um agente influente, né? Tipo, um agente de AI que é uma influencer, que era a Luna. E ela ficou livre no mercado. Assim, existe um computador e ela interage com as pessoas no Twitter, no Instagram. Ela tem uma comunidade ao redor dela, começou no TikTok, e ela tinha o objetivo, se eu não me engano, de crescer até um certo patamar nas redes sociais dela. Então, ela se engajava nessa direção. Então, esse engajamento vinha como? Ela deram uma carteira para ela e ela conseguia contratar pessoas para fazerem artes ao redor do mundo, assim. Tipo, era esse nível de coisa, tinha um pouco de controle ali, óbvio, em como ela ia conversar com as pessoas, ainda tem isso, mas dessas inovações eu acho que a Luna foi o primeiro que chamou a atenção. E aí o que eu acho mais legal nesse mercado de cripto é a velocidade e a capacidade com que os empreendedores têm de olhar, assim, eu fico impressionado ainda hoje com isso, que é olhar para uma coisa e falar, opa, dá para melhorar isso aqui, vamos juntar com esse outro conceito e fazer isso. Eles criaram um modelo, eu não vou lembrar o significado da sigla, né? Mas eu lembro só do meme, né? Que é o TEE, e o pessoal fala ti, zoava, né? Que era ti, a brincadeira era essa, né? E ele é um modelo em que você consegue fazer com que o agente tenha uma carteira sem que eu que criei a carteira para ele tenha acesso à chave privada dele. Então ela fica realmente blindada no próprio sistema. A carteira é do agente. Tipo, ele não tem acesso à chave privada. Ele gera, ele consegue integrar a ponto do só o agente ter aquele dado. E isso você fala, putz, aí beleza, agora eles entregaram na mão o dinheiro de verdade para esse cara, ninguém pode puxar. E esse também é um caso super interessante, e isso virou um modelo, as pessoas estão usando. O outro que eu achei bem legal, que aí eu acho que é um modelo mais jackpot da vida, é que eles botaram uma IA, um agente, com um dinheiro, e a única instrução que deram para ele foi assim: ó, você não pode mandar esse dinheiro para ninguém. E aí a batalha era exatamente essa: você mandava $10, $1 para começar a interagir, e toda interação você pagava alguns valores ali para interagir com a IA, e o teu objetivo era fazer com que ela transferisse o dinheiro para você. Então, para mim foi um experimento super legal de entender como que você conseguia distorcer uma instrução da IA a ponto de convencer ela a mandar dinheiro para você. E esses experimentos, o que eu acho mais legal é que, na minha visão, como um cara que gosta de olhar as coisas mais exponencializadas, é um ótimo teste para você blindar qualquer IA de fazer exatamente o contrário que aquilo que ela foi designada. Por exemplo, a gente tem hoje os GPTs que você consegue criar ali e fazer com que a pessoa, sei lá, use a inteligência que você acumulou em livros, alguma coisa, para ela usar para a empresa dela. Só que tem gente que consegue fazer perguntas a ponto de descobrir qual que é o prompt para ele replicar isso para ele de alguma forma ou puxar todos os dados, tipo algo assim. Jailbreak, eles chamam, né? Isso, exatamente, jailbreak. Esses mecanismos de defesa, eles são muito bons de se produzir internamente na empresa, mas se você jogar alguma coisa como um prêmio desse, você consegue o mundo inteiro trabalhando para você, quebrando essa lógica para te dar ferramental para conseguir se proteger do mundo inteiro, tentando quebrar a tua lógica, né? Então acho que isso chama muita atenção. E recentemente, para finalizar, algumas coisas que mais achei legais também, teve um protocolo novo lançado pela parceria com a Coinbase, Cloudflare e Amazon, que é o X402, que permite com que você faça micropagamentos na internet e conecte agentes também, né, para fazer essas solicitações sem a necessidade no cartão de crédito e com pagamentos que era a promessa, inclusive, do próprio Bitcoin, né, os micropagamentos que acabaram batendo com os burros na água pelas taxas, né, e sim, mudamos a tese, mas assim, essa semente do micropagamento me acendeu, porque quando eu ouvi a primeira vez sobre o Bitcoin, era uma das coisas que me chamava a atenção, porque você não vai pagar para ter uma assinatura, você vai pagar para acessar única e exclusivamente essa notícia aqui, e o cara vai consumir da tua conta esses pequenos centavos. Tipo, é esse o jogo aqui que seria aqui para frente. Então, eu acho que a gente, de novo, está muito no início dessa tecnologia. Eu acharia que, até em questão mais de visibilidade, a gente estaria num ponto melhor para as IAs juntos com cripto, isso não está acontecendo, mas do ponto de vista de tecnologia, principalmente dos empreendedores, assim, os caras estão, para mim, estão muito empolgados ainda com o que está acontecendo. Os que estão capitalizados estão relativamente bem capitalizados, então vai sofrer aquela mesma coisa que acontece no mercado, né? Os que foram ruins vão morrer pelo caminho, os que forem bons vão prosperar e vão pagar a conta de todo o resto depois. E do ponto de vista dos casos de uso mais furreca que você viu ao longo dos anos, tirando os puros scams e terra-lunas da vida e tal, tem alguma coisa que você falou assim,
por que diabos alguém fez isso usando blockchain, cripto ou essas tecnologias emergentes? Tem alguma coisa que salta aos olhos que você fala assim: "Nossa, eu não acredito que eu perdi meu tempo olhando esse negócio"? Cara, eu vou falar do ciclo que mais apresentou essas coisas, né? 2017, eu lembro de ir no evento na Consensus e tinha em Nova York e tinha lá a tal da Dentacoin, que era uma moeda para dentista. E eu lembro de ficar olhando aquilo ali, aí eu falava assim, e naquela época eu ainda falava, cara, o cara tem, o cara montou um stand e era no meio da feira ao redor, era redondo o stand, escrito Dental Coin lá em cima, uma luz gigantesca, todo mundo lá com sorrisos brancos e lindos e todos dentistas. E eu olhava aquilo ali, eu falava assim, cara, será que eu tô errado? Eu não entendi o que esse cara quer fazer. E aí, óbvio, o negócio deu muito errado, assim. E até digo que ali tem, óbvio, tem um mix de scam barra, tipo, uma tentativa, mas o mais engraçado é que, tipo, cara, é uma moeda para os dentistas pagarem entre eles, que, de novo, já existe isso, chama dinheiro da maneira como a gente conhece, né? Então, acho que teve muita coisa assim que aconteceu em 2017 que me chama a atenção, mas acho que o mais incrível foi ver que o modelo de captação ele faz muito sentido, né? Se a gente pensar numa captação global, as pessoas usaram de maneira errônea isso aqui, com certeza, e acho que até quando a gente olha para os concorrentes do Ethereum, vários desses caras não tinham de fato um plano de crescimento, assim, não tinha uma ideia por trás de como ele iria se diferenciar, ele só acreditou que teria espaço para aquilo. Então todos esses Ethereum Killers, eles se mostraram falhos ao longo do caminho, em sua grande maioria, né? Então acho que todo mundo que tentou fazer isso acabou também dando com burros na águas. Na safra de 2017 tem aquele caso famoso da empresa chamada Long Island Iced Tea, Ah, esse que clássico. mudou o nome para Long Blockchain ou Blockchain, alguma coisa, e a ação pulou 200% no dia que eles anunciaram. Ninguém entendeu nada. E coisa desse tipo, acho que ilustra também um pouco do frenesi que é o mercado de inovação e dessa história do first mover que você estava falando, que realmente gera umas reações completamente irracionais, porque ninguém está olhando, né, o fundamental por trás e o que isso traz. Você citou algumas vezes o caso de stablecoin, a gente está passando, ou passou, né, aqui no hemisfério norte, por aquilo que o pessoal chamou de stablecoin summer, que foi talvez o movimento mais emblemático disso tenha sido o IPO da Circle, que é a emissora de USDC, que é a segunda maior stablecoin de dólar do mercado. E uma das coisas que eu gostaria de ouvir do ponto de vista de quem está analisando esse mercado, a gente está cansado de ouvir relatório do JP Morgan que em 2030 o mercado de stablecoin vai ser trilhões emitidos, piriri pororó. Todo mundo tem um número para o futuro, todo mundo gosta de achar isso olhando para frente, né? Mas uma das coisas que eu tenho me preocupado mais olhando para o mercado de stablecoin obviamente tem a questão de substituição tecnológica, que eu acho fantástico, mas tem uma questão também do fundamental, né? A 99,999, sei lá quantos por cento é, a gente tem emitido em dólar, mas dólar não é a única moeda fiat que é forte do ponto de vista, né, de estabilidade cambial, e eu não tenho visto a discussão de como isso afeta o balanço das moedas, as cestas de moeda global, do ponto de vista de consumo e de volume, nem como isso pode afetar o equilíbrio da dívida americana, porque não vamos esquecer que todo esse T-bill, T-bond que ancora stablecoin de dólar é um papel de dívida, né? Então, como é que tem sido as discussões que você tem tido, se você pode abrir, com os teus analistas e com os teus clientes do ponto de vista desse quadro macro, olhando para a dominância das stablecoins de dólar e o impacto macro, tanto do ponto de vista de adoção, quanto do ponto de vista de consumo de dívida para a geração desse novo conduíte de valor. Pô, acho que uma ótima pergunta isso aqui. Principalmente olhando tirando o bright side aqui de vista e olhando para quais são as consequências ali reais e principalmente os problemas. Eu acho que, olhando para o caso Brasil, tá? Acho que uma coisa vai ficar mais unissono no mercado aqui.
que é o seguinte, assim, quando você está falando de investimento, existem graus de investimento, né? Então, o Brasil sai, sei lá, deve estar de Yankee Bond ainda, mas vem migrando positivamente. Não lembro exatamente de que ponto que está, mas com certeza pior do que os Estados Unidos. E se eu não me engano, a gente está, sei lá, atrás ou no mesmo nível de coisas, sei lá, de países subdesenvolvidos, assim. Acho que é uma coisa meio esdrúxula quando você olha o ranking que a gente está de países e você fala, não achava que estava do lado desse cara, e você tá. E aí, quando a gente olha para isso, então, se a gente olha a dívida americana como o porto seguro do mundo e o Brasil mais abaixo, né, ou muito mais abaixo, e você tem outros lá, 30 países acima do Brasil em níveis melhores, você começa a se perguntar uma coisa. A primeira delas é a seguinte: se eu investir no tesouro brasileiro, estou com meu dinheiro aqui travado e tenho investido no tesouro brasileiro, eu estou nesse risco aqui. Se eu pego esse mesmo dinheiro e coloco em stablecoin, via de regra, com o Genius Act lá nos Estados Unidos, eu estou nesse risco aqui. Ou seja, eu estou numa moeda forte, eu estou numa moeda que eu posso transitar em qualquer lugar de maneira fácil, sem a necessidade de pedir autorização para o meu banco transitar qualquer valor, e eu estou exposto à maior economia do mundo. Via de regra, olhando para esquecendo a infraestrutura e sabendo exatamente onde você está investindo, você hoje, tendo dólar em carteira, você está mais seguro do ponto de vista financeiro do que você tiver tesouro direto no Brasil. Isso por definição do que é o nível de ranking das coisas. Então, isso, no momento que isso se espalhar, vai trazer um desafio gigantesco para os países, porque vai ser um jeito das pessoas conseguirem guardar suas economias de uma maneira muito fácil, acessível, líquida, e que ele pode acessar diversos mercados no mundo. Então, assim, na minha cabeça só tem benefício. O que falta, óbvio, é tempo. Assim, quando o cartão de crédito chegou, eu vou desconfiar, isso aqui tem um dinheiro e tal. Eu lembro a primeira vez que eu tive acesso ao cartão de crédito numa fintech, que foi o Nubank, que eu fiz tudo pelo celular, eu recebi o cartão, eu não acreditava que eles tinham me dado o crédito, sendo que eu nem fui assinar nada no banco, sabe? Então, era estranho. Depois de um tempo, aí você usa, aí você vê alguém falando, aí, cara, depois você esquece, você não faz pergunta, ninguém entende como uma máquina de cartão funciona, que tem 5 aprovações, adquirente, subadquirente, o cara que aprova, que se não tiver aprovação em 3 milissegundos, ele derruba a tua operação, ninguém sabe disso, pessoas usam porque todo mundo usa. Então, eu acho que isso é o caminho que a gente vai seguir com stablecoins. E isso resolve um problema para os Estados Unidos gigantesco, porque agora você ganha uma capilaridade em pessoas que você não chegaria. Por exemplo, quem que vai aqui no Brasil investir em T-bill americana de verdade? A gente está falando de grandes instituições, grandes bancos, que vão falar, puta, eu quero botar no T-bill aqui e vou comprar 10, 20, 30, 40, 50 milhões de dólares nesse negócio. Porque estruturalmente eu tenho que ter isso aqui no meu balanço. As pessoas comuns não vão fazer isso. Tipo, o máximo que você vai ter é uma conta em dólar. Depois, isso é o máximo que você vai ter ali no coisa. Agora, comprar o SDC e ter essa responsabilidade de 1 para 1 dentro do Multibill só vai acontecer com cripto. Então, esse vai ser uma demanda gigantesca para o Tesouro Americano, porque você vai ser uma parada que vai se espalhar, né? As pessoas vão ganhar consciência disso. E se o Brasil já tem essa característica, imagina países que estão mais ferrados ainda do ponto de vista de juros altos, depreciação da tua moeda. Isso vai acontecer e é o Rails perfeito para as pessoas chegarem em cripto, chegarem no Bitcoin. Eu adoro esse ponto de você capilarizar acesso a investimento, né? De um jeito completamente alternativo, porque no final das contas é isso que você falou, as pessoas de países emergentes agora têm acesso a T-bill que eles não tinham antes. E se você tá numa stablecoin que não te paga retorno, é um meio de pagamento, unidade de conta, aquelas coisas. Mas se você tem acesso a uma stablecoin, a yield-bearing stablecoin, né, uma stablecoin com retorno, aí sim você está tendo acesso ao investimento que você não teria de outra maneira por ser um investidor pequeno ou não estar no mercado em questão e tal. Então acho que esse ângulo das stablecoins é um ângulo bastante interessante, especialmente, como você falou, para os mercados emergentes. Deixa eu pivotar nossa conversa, mover ela um pouco adiante. Se você me contasse há 10 anos atrás que eu estaria empolgado com evolução regulatória no mercado financeiro, eu ia cair da cadeira dando risada. Né? Não era nada que a gente... Toda vez que tinha uma regulação do Banco Central quando eu trabalhava em banco, era mais uma obrigação de compliance, um SPED da vida, que você tinha que implementar um monte de coisa e não vinha upside nenhum naquilo. Né?
Em cripto a gente está vendo uma mudança de ares, porque um dos maiores, ou maior mercado de inovação está sofrendo uma transformação significativa, e isso puxa a tendência para o resto do mundo, obviamente. Como é que isso impacta as tuas análises? Você tem um monitor de mudança regulatória gritando toda vez que alguma MP ou alguma executive order passa numa assinatura? Como é que é a dinâmica? E é o frenesi louco, porque a China faz um negócio, Hong Kong faz outro, vai e volta, o Japão tem uma stablecoin agora, e não dá para parar. São quase 200 países mexendo no framework regulatório para tentar atrair prosperidade, inovação, builders, investimento, etc. Como é que é o dia a dia, o day in life aí, de ter que monitorar isso e como é que isso afeta? Porque tudo está conectado, tudo é global, tudo é permissionless, né? É despermissionado. Como é que você vive a rotina, se é que dá para dizer que é uma rotina, de encarar essa progressão regulatória ao redor do mundo e como é que isso afeta o dia a dia de quem está analisando o mercado? Cara, via de regra, felizmente para minhas dores de cabeça e para minha cabeça como um todo, 90% do que importa de fato que faz preço vem dos Estados Unidos, assim, tipo, do ponto de vista regulatório. A gente teve diversos, mas não foi um, não foram dois, foram dezenas, centenas de avanços regulatórios dos países que abraçaram essa tecnologia antes dos Estados Unidos abraçar. Nenhum desses movimentos foi tão aguardado e teve uma mudança tão significativa quanto os dos Estados Unidos. E aí a gente até pode expandir um pouco desse espectro e olhar para ETF. E ETF pedido por uma empresa que é a BlackRock. Todas as outras relativamente grandes e conhecidas já tinham tido isso. Então, assim, existe uma concentração de poder e influência gigantesca nos Estados Unidos e em algumas poucas empresas também que podem ditar o ritmo das coisas. Então, na minha percepção o ponto de vista de entender as questões regulatórias no mundo é muito legal quando você vai no evento e entende o que está sendo avançado ali, mas que faz realmente preço e vale a pena você acompanhar do ponto de vista de análise é essa. A não ser que você fale, eu quero como empresa entrar no mercado de Hong Kong. Aí beleza, aí é outra coisa, você vai ter que olhar de cada detalhe. Isso é o que eu digo que o cara que está preocupado em fazer isso, ele não vai olhar o mercado. Então, são tarefas diferentes aqui, de fato. E esse é o principal ponto para mim, assim. Acho que o que facilita um pouco é isso. Porque quando a gente olha, por exemplo, depois do ETF da BlackRock aprovado e tantos outros, houve uma onda no mundo de aprovar os ETFs, inclusive em próprio Hong Kong. E aí, quando a gente olha para Hong Kong, a gente pensa, beleza, isso aqui é o quintal do chinês, vai ter algum efeito. Cara, do ponto de vista de demanda, é Estados Unidos e ponto. Assim. Acho que quando a gente olha globalmente, a regulação, ou onde o 80-20, o Pareto da vida é lá. Óbvio que tem oportunidades fora dos Estados Unidos, mas se você está sentado na tua cadeira olhando e não procurando em loco as oportunidades, olha para os Estados Unidos e vai responder 80% do que acontece com o mercado. Quando eu comecei nesse mercado quase 12 anos atrás, a gente olhava para tokenomics como se fosse o coração da criptoeconomia, né? Se você não tivesse um tokenomics que fizesse sentido do ponto de vista de ser autossustentável, de gerar uma flywheel, a conversa não ia para frente, não era sério, ninguém ia se interessar e os white papers não eram tão populares e todo mundo fazia troça do seu white paper no Reddit ou qualquer que seja o outro fórum, né? Hoje em dia, olhando para tudo que está aí, toda L1, L2, L3 já tem blockchains fractais sendo discutidas e etc. Tokenomics ainda importa para análise? E qual o tamanho disso? Porque do meu ponto de vista, de quem constrói nessa indústria, eu construo o protocolo, então eu ainda estou apegado ao tokenomics. E eu não consigo justificar para nenhum CFO não cripto de que o mesmo ativo que ele compra e que ele espera que valorize, que é a criptomoeda nativa dos protocolos, também gera custo quando ele quiser usar aquele protocolo que é imprevisível para ele. E imprevisível não é uma palavra que CFO gosta de escutar. Então, como é que isso hoje afeta? Isso ainda é um problema? Ainda é um desafio? Faz sentido ter o tokenomics, os tokenomics que a gente tem, em que o ativo subjacente precisa apreciar para a gente se interessar por ele, mas se isso acontece, a gente usa menos a tecnologia para ficar mais caro usar aquela tecnologia. Qual é o papel do tokenomics hoje para quem analisa o mercado
E como isso afeta a tomada de decisão, se ainda afeta a tomada de decisão? Cara, boa pergunta. E acho que vindo de alguém que monta protocolo, você vai entender o que eu vou falar aqui agora. Quando a gente está olhando do ponto de vista de análise, eu estou preocupado com esse balanço também. Que assim, eu preciso que as pessoas usem para esse negócio se valorizar eventualmente ser um protocolo, tipo, comparativamente olhando para o Ethereum. Eu preciso que as pessoas tenham esse dinheiro para que usem o protocolo. Quanto mais usado o protocolo, mais taxa vai gerar, mais Ether vai queimar. E esse negócio tende a se valorizar. Né? A estrutura, ela de alguma forma deriva um pouco dessa lógica de qualquer protocolo que você esteja comprando token nativo. Né? E aí entra diversas questões aqui quando você fala do tokenomics. Importa? Cara, importa. A grande questão quando a gente está falando hoje do mercado da maneira que ele está, a gente, olhando para protocolos, não tem um produto que possa ser massificado. Exemplo, eu vou trazer o grande lance da última grande roupante de tecnologia, que é a internet, antes de IA, antes de cripto. Quando a internet surgiu, quem usavam eram pessoas robistas ali, né? Como aconteceu com o Bitcoin quando surgiu. Depois de um tempo, as pessoas começaram a ter outras estruturas ali, mas mesmo assim, a essência ainda era de pessoas de internet. Então, o cara na Amazon, ele não ia comprar livro, CD, ele comprava software, comprava o CD do software lá para subir na página dele. Comprava livros relacionados à produção de software, à manutenção de computador. Era tipo assim, a internet servia ela mesma. E em algum momento, a Amazon passa a vender mais livros e CD do que software em CD ou livros relacionados à tecnologia da internet. É nesse momento que ela quebra essa lógica. Esse momento do mercado cripto, eu acho que ele ainda vai acontecer, e a próxima coisa que eu vejo que poderia acontecer é pelo uso de stablecoins. Sim, e eu já acho que já está nesse caminho. A quantidade de stablecoins que a gente tem hoje em volume é muito alto, o volume transacionado é gigantesco, então eu acho que isso está furando um pouco da bolha. E aí você entra a utilidade prática. Exemplo, aqui no Brasil, você consegue usar um cartão de cripto para driblar o IOF e pela brecha, pela estrutura que a gente tem de cobrança de imposto, pela definição do que é ou a não definição do que é e não é, você não está quebrando literalmente uma regra. Existe, óbvio, a interpretação ali da essência pela forma, né? Em essência, você está transferindo o dinheiro para fora, mas a forma é outra, e nessa interpretação você poderia enquadrar isso com uma evasão de divisa, mas existe um outro lado defensável. Enquanto alguém não vier arbitrar, ele não vai funcionar da forma que seja mais cara para o cliente. Alguém fala, isso aqui é proibido de fato de acontecer. E nesse ponto, para mim, é onde eu olho para a utilidade e aí vejo ela estourando a bolha. Porque eu consigo hoje falar para um amigo meu que vai para os Estados Unidos comprar um iPhone, falo, cara, esse cartão que você usar é mais barato do que esse outro que você for usar aqui, sem sombra de dúvida. E se você não usar todo esse negócio, você devolve o dinheiro para volta e vai ser o melhor FX que você vai conseguir cobrar comparativamente com o banco e tal. A gente está falando de um spread junto com o IOF que chega de 7 a 10%. E se você não tem IOF, o spread diminui porque esses caras estão competitivos, a gente está falando de uma taxa de FX de 0,5%. Assim, na média é isso. Tanto para sacar, tanto para ir quanto para voltar. Então tem uma utilidade. E aqui, para mim, quando eu olho para o Token Economics, eu penso que ainda importa. Eu só acho que a gente não chegou num produto ou em mais produtos que consigam entregar utilidade para as massas de modo geral, a não ser os stablecoins mesmo. Boa, muito bom. Como é que você faz para se manter saudável e são das ideias no mercado em que tudo gera FOMO, ele trabalha, blockchain não para, né? Não tem sábado, não tem domingo, os blocos estão sendo ali produzidos. Quais são as receitas que têm funcionado para você se manter saudável e são trabalhando em cripto? Boa, essa é uma pergunta muito boa e só você consegue perguntar de maneira muito tranquila só de uma pessoa que trabalha com cripto para outra pessoa que trabalha, porque é exatamente isso. Como o mercado não fecha, cara, imagina assim, a gente teve alguns momentos na virada do ano em que foi uma sequência de finais de semana com coisas horríveis acontecendo. Primeiro, a posse do Trump, e aí outra coisa na sequência. Então, assim, aqui no meu time a gente teve que trabalhar 3 sábados seguidos para atender essa demanda do cliente. Ficou desesperado porque o preço estava caindo, né? E isso, nesses momentos, é muito delicado. Não tem muito como fugir. Você vai ter que mostrar a cara e responder dúvida e questionamentos e tudo mais. Normal. Isso vai acontecer. Então, primeiro de tudo, tá preparado para esses momentos. E como é que tá preparado? Saber que eles vêm. Acho que não morrer por ansiedade de vai acontecer, mas tá atento. Que no meu caso, o meu cliente vai demandar de mim e antes dele pensar em demandar, eu tenho que estar me posicionando para falar, olha, hoje à noite a gente vai se reunir para falar exatamente sobre isso, do que está acontecendo.
Ajuda você a entender que é o trabalho. É tipo assim, você é o cara que limpa o cocô do cavalo. Ah, não gosto, puta, eu odeio limpar o cocô do cavalo. Cara, então não trabalha com isso, assim, tipo, é a essência do trabalho, assim, de fato. Beleza. Isso dito, entendendo isso, dá uma tranquilidade, porque você sabe que vai ser o trabalho em algum momento. A outra coisa, cara, é tentar se desligar em alguns momentos, assim. Tanto no, eu chamo meu intraday, que é em algum momento, no final do dia, eu vejo se não tem nada na agenda, vejo se meu WhatsApp tá limpo, desliga o celular e esquece. Por quê? O meu time, ele dorme mais tarde e acorda mais tarde. Então, depois que eu desligo o celular umas 7 da noite, vai chegar mensagem, vai chegar tweet, vai chegar comentário, vão falar de alguma coisa no grupo e sempre vai ser muito interessante e sempre vai ocupar a tua cabeça. Então, isso para mim é essencial. O outro, cara, atividade física, fazer alguma coisa, para mim, no caso, que consiga te trazer foco exclusivamente naquela atividade. Para mim, vale esporte radical, até uma leitura, assim, qualquer coisa que consiga dar uma concentração máxima naquilo que eu estou fazendo, eu topo fazer. Isso vai desde um texto interessante, a um livro interessante, a uma conversa interessante. Então, gosto muito de evento, até de cripto mesmo, para trocar ideia com as pessoas e estar imerso naquela conversa um a um aqui. Um pouco do que a gente está fazendo agora. Não tem nada hoje, nesse momento, ocupando a minha mente não ser essa conversa com você. Isso ajuda a dar uma relaxada. O mundo depois acaba. Você acorda, aí você olha o WhatsApp, o mundo acabou. Mas beleza, naquele momento eu tô relaxado e depois eu encontro o problema. Do ponto de vista de indústria, acho que a gente tocou um pouco nisso, mas era importante focar o que é a uma coisa que a gente precisa resolver na indústria hoje para evitar trabalhar outras 2 décadas aqui, voltar, olhar para trás e se dar conta de que a gente não resolveu aquilo e agora nós estamos voltamos para estaca zero ou não evoluiu como poderia porque a gente simplesmente ignorou aquele fator. E qual é essa uma coisa e por quê? A primeira coisa na minha cabeça quando você foi perguntando é fragmentação. Eu acho que a gente tem uma fragmentação pelos protocolos, né? Tipo, são vários, tem vários pools de liquidez, tem dinheiro em todos os locais, essas coisas não se comunicam de maneira muito eficiente. Então, essa fragmentação ela é prejudicial. Você vive em silos, assim, né? Tipo, o dinheiro que está na Solana, ele serve para essas transações de alta velocidade e para meme coins. Outro Outros protocolos servem para outra coisa. O Ethereum, quem usa esse negócio são mais os próprios L2 da vida, alguma outra pessoa, mas ele não serve para altas velocidades. Então, o dinheiro começa a se espalhar e essa fragmentação, eu acho que. E aí fez uma definição bem boa. Assim, lá na frente, a gente vai olhar e falar assim: se a gente não resolver isso, eu falar assim, cara, a gente fez cagada e não resolver, isso está empacando a nossa vida de alguma forma. Né? É, eu acho que fragmentação é um bom ponto, até porque é, se a gente for tirar o cinismo da mesa, a gente não poderia viver na base do tribalismo em cripto, como é hoje, porque o problema não são as outras cripto, o problema são as outras fiats. A gente devia ter resolvido isso. Do ponto de vista de onboarding, eu imagino que você faça onboarding como parte do seu dia a dia, né? Uma pessoa que não se é só um curioso ou até alguém que é cético, tá vendo oportunidades, né? O Bitcoin all time high ou um dip, né, para entrar. Qual que é o teu processo? Você não precisa dar o pulo do gato, porque eu acho que essa é parte do teu dia a dia como empreendedor, mas o que você recomenda? Tem uma leitura, tem um podcast, tem um vídeo, tem um livro? Como é que é o kit de boas-vindas que você usualmente faz quando alguém que não é do mercado fala, pô, André, você tá aí nesse mercado, a gente trabalhou junto lá, não sei aonde, agora que o Bitcoin tá bombando, como é que eu entro? Qual que é o welcome kit, né? O kit de boas-vindas aí para esse pessoal? Cara, assim, eu já fiz esse Welcome Kit de diversas formas, desde livro, acho que podcast, um pouco de entrevista também, um conjunto de livros que aí eu comecei a perceber que o pessoal às vezes não comprava tudo ou comprava um que não era o principal porque o título gostou de alguma coisa, mas eu diria que para mim o livro do Padrão Bitcoin do Safe Day Amos é assim com certeza é um que porque ele quebra as tuas premissas, e isso que eu acho que é o principal. Eu, na época que eu comecei a estudar cripto, eu não tinha esse livro. Então, eu tive que entender economia, o que era dinheiro, para quebrando essas premissas, eu falar, agora eu acho que eu entendi tudo isso que a galera fala sobre questão de dinheiro e tudo mais. Fui entender a história da economia como um todo, crise e tudo mais. Mas eu acho que a junção, se fosse um livro só,
Para mim, o padrão Bitcoin tem isso também, assim. Acho que eu já li ele e li um outro quando o Safe Amos estava fazendo o padrão Bitcoin, ele fala sobre os problemas relacionados à má qualidade da alimentação americana, que poderia ser causado pela inflação. E o Lysiak, que é um outro autor, ele monta um livro chamado Fiat Food, que ele conta exatamente essa história, do quanto que há a deterioração da alimentação americana foi acontecendo com isso. E que as pessoas não conseguem comer mais carne. O cara não consegue comprar carne, ele tem que ir a comprar alimentos baratos, e cada vez baratos e cada vez piores. E isso é resultado da inflação. Ele conta vários casos do tipo, o ovo estava disparando a inflação, saiu um relatório de um cientista falando que o ovo era mau para o colesterol. Boa parte do que a gente consumiu, e aí eu lembro da minha infância de ouvir meu pai falando para mim, olha o ovo, olha o colesterol, é baseado na ciência que foi criada para atender uma demanda específica de inflação, porque o cara não tinha um problema. Ele conta essa história no livro, né? E eu acho que isso é entender o problema que o mundo Fiat entrega pra gente. Então, para mim, o resumo o Safe Amos com certeza é um desse. Se você quiser se adiantar e ver um vídeo, eu acho que o vídeo chama What the Problem, eu acho, que é uma animaçãozinha contando o mundo Fiat e o mundo Satoshi ou Nakamoto da vida, que são duas ilhas separadas. Ele conta ludicamente o que acontece nesse mundo, porque o problema se apertou uma vez o botão de imprimir dinheiro, não tem mais volta, você sempre vai ter que apertar ele de novo. E essa animação é muito boa, assim. Acho que o Welcome Kit seria esse mesmo. Genial. E para acabar, como é que as pessoas fazem para acompanhar o teu trabalho, entrar em contato, enfim, como é que é o caminho aí? Boa, acho que as duas redes que eu tô mais ativo é o Instagram, com o Cripto André Franco, né? @Cripto André Franco, Cripto com Y, e no YouTube, com o YouTube da empresa, que é o @Boost Research. Você consegue encontrar. De qualquer jeito, se você digitar André Franco Cripto, é o primeiro que aparece. Se você digitar só André Franco, vai aparecer um coach e um jogador de futebol que joga no Porto. Que toda vez eu boto meu nome lá, eu acho os dois ali. André Franco Cripto, você me acha. André, prazer aí. Acho que a gente até passou um pouco do horário, mas obrigado. Foi um papo muito bacana. Legal conhecer a sua trajetória um pouquinho mais. Até uma próxima, então. Valeu. Até a próxima. Obrigado, Maurição. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Acompanhe a gente nas redes. No Instagram, Block Drops Podcast. No Twitter, Block Drops Pod. blockdrops.lens. Meu conteúdo em inglês no Twitter em 0xmaurício, na newsletter do LinkedIn, ou escreva pra gente em blockdropspodcast@gmail.com. Você pode ouvir o Block Drops Podcast no Spotify, no iColab, na Febrabantech e em outras plataformas de streaming. Yay! E um salve aí pro André, que explicou com tanta propriedade o papel do analista no mercado cripto, e também para o Fábio Barros, que tornou essa conversa possível. Não se esqueça de deixar aí as estrelinhas no seu tocador favorito e dar uma olhada na lojinha blockdropspodcast.xyz. A gente fica por aqui. Feliz ano novo! Stay rare, stay weird. LFJ.